Olá, chegamos então ao capítulo 21, né? Que a partir desse capítulo começa toda a narrativa que vai preparando até que chegar naqueles momentos finais, onde Jesus é crucificado, ressuscita, passa mais um tempo até a sua ascensão. E começa aqui essa narrativa. Então é muito importante o que vai acontecer a partir daqui do capítulo 21, em especial porque ele começa a mudar o tom dos seus ensinos, das suas palavras, onde ele começa a falar de uma maneira muito mais profética de coisas futuras, coisas que acontecerão até no final dos tempos. Então é importante a gente prestar atenção no que vai ser narrado a partir aqui do capítulo 21. Então vamos a este capítulo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povo que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos sobre o caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! É realmente uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi recebido ali como rei, quando diz bendito que Hosana ao filho de Davi, está se referindo a que ele é descendente de Davi, por consequência, né, herdeiro do trono de Israel. E ele é recebido dessa forma. Talvez alguns até entendendo que aquela profecia que falava a respeito da entrada do rei, que entraria de forma humilde na jumentinha, era aquele momento. Então conseguiria identificar essa profecia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. Então estavam ali realmente reconhecendo Jesus como profeta, mas também o recebendo como rei. E a partir dali começa realmente algumas coisas muito interessantes. Olha só o que diz a partir do versículo 12. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, não estás ouvindo o que estas crianças, desculpem, eu me antecipei aqui, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Olha a resposta de Jesus a essa indagação desses homens que se consideravam tão sábios, né? Sacerdotes, mestres da lei. Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Que maravilha! Isso está lá em Salmo, capítulo 8. Olha só,
interessante aqui, porque parecia, eles estavam confrontando Jesus, dizendo, olha, você está permitindo, de certa forma eles estavam dizendo assim, você está permitindo que as crianças falem blasfêmias, de que tu és o filho de Davi. E ele está dizendo, em outras palavras, não, eles estão certos, as crianças estão falando a verdade, estão falando a coisa correta, né? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde ficou a noite. Né? Betânia também é uma cidade aqui importante, e nós vamos ver isso lá no capítulo 28, né? Mas acompanhe para nós chegarmos até aquele capítulo. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atira-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Mais uma vez, Jesus falando sobre a importância da fé no que diz respeito às leis do reino. E aqui nós vemos que as leis do reino, que a autoridade do reino de Deus, é superior às leis até da natureza. Do contrário, Jesus não poderia andar sobre as águas. Isso é completamente contrário às leis da física. Então, o reino de Deus é superior. E Jesus está falando num nível de fé mais elevado que coisas maravilhosas e grandiosas poderão ser feitas. Vamos ao versículo 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo, se dissermos que o batismo que João Batista realizava é do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Na verdade, eles tinham a opinião deles, mas eles não responderam o que eles gostariam de responder por medo do povo, né? E também não queriam admitir que João Batista fazia essas coisas por autorização de Deus, né? E por isso eles responderam, não sabemos. Então ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então já começou ali uma animosidade muito maior entre Jesus e, na verdade, entre as autoridades, né, religiosas contra Jesus. Então, isso só vai crescendo com o passar dos capítulos que vão se sucedendo. Versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa.
E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos, que é quase um sinônimo de pecadores, de pessoas desonestas, de pessoas que não seguiam a lei, né? E as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem nem creram nele. Não se arrependeram e nem creram nele, se referindo aos ensinos, à chamada ao arrependimento da parte de João. Então vejam que é algo muito interessante que Jesus está fazendo, mas isso vai causando cada vez mais uma animosidade do povo, principalmente das autoridades religiosas, porque dizer o seguinte: vocês religiosos, vocês que são judeus, são doutores da lei, que são aí, estão sempre na religião, mostrando que vocês estão obedecendo às leis, pela dureza do coração de vocês, vocês estão ficando para trás, né? Os publicanos e as prostitutas aceitaram, se arrependeram e passaram na frente. E eu fico pensando quanto isso acontece hoje, né? Os santarrões, os moralistas, com seus corações duros, podem estar ficando com certeza para trás, enquanto que aqueles que antes eram julgados por serem os beberrões, que estavam ali, os drogados, aqueles que eram desobedientes, mas que se arrependeram, né? Se converteram, realmente converteram seus corações, acabaram passando na frente. E isso pode estar acontecendo, inclusive até os dias de hoje. Versículo 33. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe pertencia. Os lavradores agarraram os servos e a um espancaram, a outros mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. E assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino dos céus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu fruto no reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Ela cair na pedra, no caso a pedra. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essa parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram
um meio de prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois elas os consideravam profeta. Olha aqui, tem essa parábola proposta por Jesus, ela é muito explicativa daquilo que aconteceu, tanto em relação ao povo hebreu, ao povo judeu, quanto aos gentios, né? Então, aquele povo a quem foi dado a vinha, está se referindo aos judeus. A eles foi dado primeiro as leis, foi dado os profetas, e só que quando chegou o momento deles darem uma resposta a Deus, né, aos ensinos, às palavras, aquilo que eles estavam sendo instados ao arrependimento, ao invés deles se posicionarem da forma correta, eles mataram os profetas. Quando os profetas foram a eles falarem, arrependam-se, voltem para Deus, né? O único Deus quer ser o Deus de vocês e vocês o povo dele. Então eles se rebelaram e mataram os profetas. É isso que são esses servos, né, que está falando aqui na parábola. E foi essa sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus ao povo, né, a eles. E eles responderam dessa forma tão terrível. E o mais interessante é que ele chega a esse momento em que Jesus começa a falar dele mesmo como o filho do dono da vinha. Ele é o filho do dono da vinha, ou seja, o filho de Deus. E ele, por ser o filho, era para que Israel ouvisse, né? Ele veio falar, veio ensinar, chamar o arrependimento também. Mas o filho também será morto, ele já está prevendo isso, né? E falando isso. E diz algo a respeito do que acontecerá, então, por causa dessa rejeição de Israel à mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino. E essa mensagem será dada a outros, se referindo aos gentios, aqueles que antes não tinham aliança com Deus e aí, por causa dessa rejeição, acabaram, por causa dessa rejeição dos judeus, os gentios, como nós, como a maioria de nós, que não tinha aliança com Deus, não pertencia à linhagem de Abraão, acabamos recebendo pela graça de Deus, fazendo parte dessa vinha, ou seja, parte do reino de Deus, da mensagem do reino. Então é algo realmente muito forte. E é óbvio que, como eu falei, a partir daqui, Jesus começa a falar numa linguagem bem profética, e essa forma dele falar vai irritando cada vez mais as autoridades religiosas, a ponto deles começarem realmente a planejar, não aqui prender, mas nós vamos ver para próximos capítulos que eles começaram a planejar matá-lo. Então aqui começa toda essa animosidade contra Jesus, ok? Por causa da sua palavra. Então amanhã nós vamos ao capítulo 22, e se você está acompanhando essa leitura, ainda não é inscrito, se inscreva, né? Dê o seu like nesse vídeo para que esse canal ganhe relevância, compartilhe essa mensagem para chegar a outras pessoas, para as pessoas entenderem cada vez mais como foi que tudo aconteceu, para que Jesus chegasse ao ponto de ser morto, crucificado e ressuscitado, não porque ele era uma vítima, mas porque ele veio para cumprir uma missão e ele mesmo se entregou por amor a nós. Até amanhã. Deus te abençoe.